Sim, eu amo o Hulk, e não estou falando de uma paixão passageira por um personagem popular. Estou falando de um vínculo profundo com uma criação que, para mim, é mais complexa, humana e visceral já concebida nos quadrinhos. É claro que isso é uma opinião, mas uma opinião formada por fatos, lembranças e experiências que atravessam décadas. O Hulk não é só um personagem, ele é um espelho. Desde a sua primeira aparição em The Incredible Hulk, Volume 1, lançado em maio de 1962 por Stan Lee e Jack Kirby, o Gigante Esmeralda já nascia diferente. Ao contrário de outros heróis movidos por ideais de justiça ou vingança, Bruce Banner é vítima de si mesmo, um gênio que se torna um monstro. Um homem que, ao tentar salvar um inocente, acaba se condenando para sempre a viver em guerra contra a própria alma. Esse conflito interno é o coração do Hulk, e foi isso que me prendeu desde cedo. Eu tinha uns 7 anos quando comecei a procurar vídeos do Hulk no YouTube. Era o que dava pra fazer na época. Só encontrava cenas recortadas dos filmes antigos e da série dos anos 80. Aquele com o Lou Ferrigno pintado de verde, grunhindo contra a tragédia de ser um homem amaldiçoado. Nunca vou esquecer a cena em que ele enfrenta um urso. Aquilo para mim foi um espetáculo maior do que qualquer superprodução moderna. O Hulk ali não era só força bruta, era dor. Era desespero, era o símbolo de um homem que não controla mais o que é. E quando, ainda criança, via aquele mesmo Hulk enfrentando Thor, naquelas produções clássicas que passavam no SBT, eu senti que estava diante de algo que transcendia o entretenimento. Era mitologia moderna, era drama shakespeariano disfarçado de cultura pop. Se você já assistiu ao final desses filmes, sabe o que estou falando. Sempre terminavam com Banner tendo que abandonar tudo, amigos, amores, até a própria identidade, por conta do estrago que causava quando se transformava. Aquilo era mais do que um final triste, era uma reflexão crua sobre o fardo de existir. E eu, com 8 anos, já sentia isso. Desde pequeno eu nunca gostei de personagens rasos, que só existem para soltar uma piadinha a cada 3 frases. Por isso, quando comecei a crescer e vi a Marvel seguir por um caminho mais cômico e superficial nos cinemas, perdi um pouco do encanto. Parecia que os personagens haviam se tornado produtos e não mais símbolos, o que é verdade. O Hulk, aquele Hulk que eu admirava, estava desaparecendo em meio a efeitos especiais e roteiros feitos para agradar multidões que talvez nunca tenham tocado em um quadrinho. Mas o Hulk não nasceu apenas dos quadrinhos, ele é filho de uma tradição muito mais antiga. A dualidade entre Banner e o Hulk é, na essência, uma reinterpretação moderna de O Médico e o Monstro, de Stevenson, um homem civilizado que reprime sua fúria, até que ele encontra uma forma de sair, selvagem, incontrolável, devastadora. E se olharmos mais fundo, percebemos, o Hulk é a sombra de Bruce Banner. No sentido junguiano, ele representa tudo aquilo que o ego tenta esconder, a raiva, o instinto, o medo, o impulso de destruição. Carl Jung dizia que aquilo que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E é exatamente isso que o Hulk encarna. Ele é a forma física do inconsciente brutal de um homem que passou a vida tentando suprimir suas emoções. Depois de me encantar pelos filmes clássicos e pelas reprises na TV, comecei a procurar os quadrinhos. Aquelas revistas nas bancas de jornal se tornaram portais para algo muito maior. Foi ali que descobri que o Hulk ia muito além da imagem de um monstro destruidor. Ele era um símbolo de exílio, de rejeição, de dor existencial. E foi quando coloquei as mãos em uma saga que mudou tudo. Planeta Hulk. Para quem não conhece, Planeta Hulk é uma das histórias mais emblemáticas do personagem. Nela, os heróis da Terra, com medo do incontrolável poder do Hulk, o traem.
Sim, os próprios Vingadores o enganam e o exilam em um planeta distante. É uma metáfora poderosa. Até aqueles que deveriam ser seus aliados o consideram um fardo. E o que o Hulk faz? Ele não só sobrevive, como se torna um gladiador, um líder, um libertador. Lá, ele é venerado, amado, tem uma família. Pela primeira vez, ele encontra a paz. Mas é claro, a paz do Hulk nunca dura muito tempo. Quando essa felicidade é arrancada dele mais uma vez, o que surge das cinzas não é só fúria, é um propósito. E é aí que vem Hulk contra o mundo. O gigante retorna à Terra com um único objetivo: justiça, ou melhor, vingança. Não é só destruição pelo caos, é destruição com razão, com dor acumulada. É um grito que ficou preso por décadas. E ver isso em quadrinhos foi como ler uma tragédia grega desenhada a lápis e tinta. Você sente empatia pelo Hulk, você entende o porquê de ele estar quebrando tudo. E você pensa, será que ele está mesmo errado? Foi aí que entendi que o Hulk é talvez o personagem mais humano da Marvel. Nesse momento você talvez já esteja vendo os meus quadrinhos que eu tenho até hoje, que está passando aí na tela, que eu estou folheando. Todo mundo já se sentiu rejeitado, todo mundo já sentiu que precisava gritar e ninguém escutava. O Hulk é a forma bruta desse sentimento, uma dor que ninguém entende, um poder que ninguém quer acolher. E no meio dessa fase de descoberta surge um filme que marcou minha infância de forma definitiva. O Hulk de 2003, dirigido por Ang Lee. Lembro de ver a chamada no SBT dizendo que ia passar às 10 horas. Para uma criança, nos anos 2000, isso significava o desafio supremo. Ficar acordado até de madrugada. Para mim 10 horas até meia-noite era madrugada. Tentei várias vezes e falhei miseravelmente. Até que meu pai alugou o DVD e ali começou algo que nunca esqueci. Muita gente torce o nariz para esse filme. Mas quem realmente entendeu a proposta, o que o diretor quis fazer, percebe que ele captou a essência do personagem como nenhum outro. O filme não é sobre lutas, explosões, é sobre um trauma, sobre abandono, sobre a repressão emocional. Tudo o que falamos até aqui nesse vídeo é a essência mais pura do que é o Hulk. Bruce Banner, vivido por Eric Bana, não é só um santista, ele é um homem partido por dentro, com uma raiva enraizada desde a infância. A cena em que ele salta pelo deserto solitário, sendo caçado por tudo e por todos, é poética. É um monstro tentando ser livre, mas que só encontra guerra. Em todos os momentos você percebe que ele está fugindo, que ele não quer aquele confronto. A montagem em estilo de quadrinhos, os planos divididos em telas, os silêncios, tudo aquilo era ousado demais para a época e talvez até hoje. Não era um filme para vender bonequinhos, era uma obra sobre identidade, repressão, dor e libertação. Depois do impacto do filme de 2003, veio o Hulk de 2008, já dentro da estrutura que viria a se tornar o MCU. E, sim, aquele filme teve seus méritos. Edward Norton entregou uma versão interessante de Bruce Banner, mais paranoico, mais silencioso, sempre em fuga. Na verdade, eu acho que esse é o Hulk favorito da grande maioria, por mais que eu ainda prefiro o de 2003. As cenas de ação eram realmente brutais, a luta com o Abominável foi marcante para a época. Parecia que o Hulk, enfim, teria um lugar de protagonismo na nova era da Marvel, mas essa promessa durou pouco, fatalmente durou pouco. Com o passar dos anos, o Hulk sendo diluído pelo MCU, virou piada, virou alívio cômico. A raiva que era o motor do personagem desapareceu. O conflito interno foi trocado por gracinhas, o drama existencial se perdeu no meio do CGI e piadinhas de roteiro. O ápice do absurdo veio com o Professor Hulk, um bonecão verde que tira selfie com criança. Cadê a dor? Cadê a fúria contida? E o monstro que chora em silêncio após destruir o que mais ama. Mas como tudo que é grande ressurge, o verdadeiro Hulk voltou. Não no cinema, infelizmente, mas nos quadrinhos. E voltou com força total na obra-prima que é O Imortal Hulk, escrita por Al Ewing. Desculpa se eu pronunciei errado esse nome. Essa saga é, sem exagero, uma das melhores já escritas sobre o personagem. E agora eu estou folheando, mostrando para vocês no vídeo. É realmente incrível essas artes, é uma coisa assim estonteante.
Aqui o Hulk não é apenas um monstro, ele é um ser ancestral, quase demoníaco, que desafia a própria morte. A ideia central é brilhante. Banner pode morrer, mas o Hulk não. Ao cair o sol, ele sempre volta. O imortal Hulk é uma criatura que surge do trauma, do terror, da escuridão mais profunda da psique humana. Ele não é um herói nem um vilão. Ele é uma força da natureza. É a verdade nua da alma humana, feia, violenta e por isso mesmo, real. A HQ mistura horror cósmico, existencialismo, reflexões metafísicas, com muita pancadaria bruta e narrativas pesadas. O Hulk aqui é o oposto da versão fofinha do MCU. Ele é sombra, é punição, o eco da humanidade que finge estar no controle. E essa saga trouxe de volta tudo aquilo que me fez amar o Hulk lá na infância. A solidão, o conflito interno, a tragédia de ser quem se é. Por isso fica a minha recomendação, o imortal Hulk. No fim das contas, o Hulk é o maior personagem dos quadrinhos, não porque é o mais forte, mas porque é o mais humano. Ele não veste uma máscara para combater o mal, ele é o mal que o próprio homem reprime. É a criança ferida que nunca se curou. É a raiva que você sente e não pode mostrar. E talvez por isso tantos fujam dele, porque o Hulk, mais do que qualquer outro, nos obriga a encarar aquilo que somos de verdade, quando ninguém mais está olhando. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.